Se você puder, eu gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45. Eu vou ler o verso 2 e o verso 3. Prometo que eu vou ser breve, porque eu quero orar com você nessa noite, amém? A palavra do Senhor diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Oh, aleluia! Igreja, essa promessa, ela não foi feita ao acaso, nem tampouco foi lançada no livro de Isaías como uma frase motivacional para todos nós. Não. Esse texto nasceu num contexto profético, onde Deus estava usando o profeta Isaías para falar a respeito de alguém, e o seu nome era Ciro, para que esse homem se levantasse como resgate para Israel, para cumprir os propósitos divinos em favor desse povo, em favor dessa nação. E eu quero já começar a declarar sobre a sua vida, que esse texto hoje também será lançado na tua vida, para cumprir os propósitos divinos sobre a sua vida. Aqui o Senhor afirma a Ciro que daria a ele tesouros escondidos, riquezas que estavam encobertas, guardadas em lugares secretos. Por isso que ele começa dizendo: eu vou adiante de ti, Adebueno, eu vou quebrar trancas de ferro, eu vou mostrar a vocês tesouros, riquezas que vocês ainda não tiveram acesso. E o tema da minha palavra nessa noite é tesouros escondidos. Diga: tesouros escondidos. Sabe o que eu observo na minha vida, na nossa vida, no cotidiano da igreja? É que existem muitas pessoas que estão cansadas, que estão esgotadas de tentar, lutar e muitas vezes não ver resultado. Gente que orou, gente que passa as madrugadas buscando ao Senhor, gente que jejua, que paga preço, gente que se posicionou de alguma forma, mas mesmo assim, a porta não se abriu, o relacionamento não fluiu e o projeto não aconteceu. E o sentimento que brota dentro de nós constantemente, talvez é uma pergunta que esteja aí na sua cabeça hoje: onde foi que eu errei? Onde é que está Deus? E eu quero te dizer nessa noite, que talvez alguém, algum dia, quando você aceitou Jesus, esqueceu de te ensinar que caminhar com Deus é um processo. Mas que nem tudo que dói é perda, nem tudo que se quebra é destruição, nem tudo que se frustra é atraso. Vira para o irmão que está do seu lado e fala: nem tudo é atraso. Por isso que ele começa dizendo: eu vou quebrar portas de bronze, trancas de ferro, e vou mostrar a você riquezas, tesouros. Mas Deus nunca nos disse que, olha, tudo seria mil maravilhas. Não, Ele não disse que também tesouros estariam em lugares óbvios e de fácil acesso. Não, está em lugares protegidos, em lugares escondidos. E isso nos revela um princípio espiritual, que antes de acessarmos o tesouro, nós teremos que enfrentar o desconforto. Diga: Pai, eu estou disposta e disposto a enfrentar o que for preciso para acessar as tuas promessas. E aqui é que
acontece um contraste diante de nós. A gente quer tesouros, mas não quer passar por processos. Processos que vai nos levar onde eles estão escondidos. E é tão óbvio, porque o ouro não está na areia da praia. Diamante não está na superfície da terra, ele está em lugares profundos, suportando grandes pressões e que leva um tempo para ser produzido. Talvez o lugar que você tem mais reclamado no seu dia a dia é onde está os tesouros que Deus escondeu para você, coisas extraordinárias para você. E eu te convido nessa noite a se posicionar de forma diferente com o Pai e acessar. Diga tudo. Eu quero tudo, Pai. Ele não disse que não haveria caminhos tortuosos, mas ele disse: eu vou na tua frente, endireitando todos eles. Aleluia, glória a Deus. E eu quero te mostrar 3 lugares onde tesouros podem estar escondidos para você. E o primeiro deles é os tesouros escondidos nas frustrações. A frustração é um caminho tortuoso. Venha refletir comigo. Você lutou tanto por aquilo, orou tanto, pensou, eu estou no caminho certo. Mas daqui a pouco nada aconteceu. Você se frustra e entende. O que estava torto aqui? Quero te dizer que não me importa. O Senhor está indo à tua frente nesta noite. O nosso olhar é simples, ele é assim. Eu olho, não deu certo, não era para mim. Deus não respondeu, então eu fui rejeitado. Nada muda, nada está acontecendo, então eu logo me sinto abandonado. Mas talvez o que nós chamamos de confusão. Deus está lá do trono dizendo: filho, filha, é um caminho de construção. Oh glória, oh glória. Hoje nesta noite a tua visão será transformada. E você vai começar a enxergar o olhar de Deus para as frustrações que você tem vivido. E o olhar dele para você ei, eu estou adiante, eu estou indo à sua frente, eu estou mexendo naquilo que você não vê, eu estou te desviando daquilo que poderia te destruir. Filho, o silêncio não é separação, é preparação. Ele está dizendo, está tudo nebuloso, está invisível, mas creia, filho, porque eu estou fazendo um movimento interno. Você só não está vendo, mas ele te diz: tem tesouro aí, tem tesouro aí, tem tesouro aí. Oh, rabacharalabas. Sabe por que a frustração dói tanto? Porque a frustração quebra o nosso ego. E quando o ego perde o controle das coisas, o nosso verdadeiro eu começa a emergir. E é esse verdadeiro eu que o Senhor está buscando em nós. Sabe por quê? Porque existe uma parte sua que você não conhece. Ninguém conhece, mas Deus conhece. Deus sonda, Deus prescruta. E Ele está dizendo, na frustração que você está vivendo hoje, eu vou te fazer acessar códigos espirituais. Eu vou fazer você acessar lugares e posições extraordinárias. Oh, aralabaxere larabás. Deus não fechou porta nenhuma para nos ferir. Ele não permitiu as frustrações para nos magoar, para nos paralisar. Ele permitiu para nos proteger, talvez de um destino que a gente não teria nem estrutura para viver. Quantas frustrações
nós enfrentamos. Diga comigo, a frustração é pedagógica. Porque é no meio da frustração que você sente o silêncio de Deus. E aí a preparação começa, a estratégia começa, a proteção de Deus começa na sua vida. No Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou. Diga para a tua alma: aquieta-te, vai ficar tudo bem. Muitas vezes o falar alto de Deus é quando Ele está decidindo falar baixinho com você. Porque enquanto a gente vive de expectativa, a gente não tem dependência. Mas qual é o tesouro que está escondido na frustração? Maturidade, dependência de Deus, alinhamento de propósito. Olha para trás. Olha de onde você saiu. Olha onde você está hoje. Aquilo que não aconteceu como você gostaria, está te livrando hoje do que você não suportaria no amanhã. A porta que não abriu é uma proteção disfarçada. Você crê nisso? Hoje Deus vai te mostrar. Vai abrir os teus olhos para você enxergar o que você não viu nas frustrações. Tem tesouros escondidos nas frustrações, mas também tem tesouros escondidos nas perdas. Sabe aquele negócio que você investiu tanto? Sabe aquela entrega de anos? Sabe aquela faculdade, aquela universidade que você sonhou? Lá vai ser o meu destino. E de repente não acontece. E você diz: eu perdi tempo, eu fiquei para trás. Outros avançaram e eu não. Isso gera um contraste entre nós e a nossa fé. E aí a gente começa a chamar de perda, mas Deus chama de libertação. Porque nem toda ausência e toda perda vem porque você não teve capacidade, porque você não está preparado para receber. O Pai só está protegendo você daquela amizade que acabou, daquela sociedade que não aconteceu, daqueles relacionamentos que não fluíram, mas foram necessários para nos amadurecer, amém? Isaías 45 diz: olha, filho, eu vou quebrar portas de bronze, vou destrancar, vou abrir ferrolhos enferrujados, correntes pesadas, cativeiros antigos. E eu quero declarar nessa noite que você será liberto de lugares que você já se esqueceu. Eu declaro que o Espírito Santo vai acessar seu coração nesta noite para destravar, destrancar aquilo que Satanás bloqueou em você, através de perdas. Dizendo para você todos os dias que você não ia conseguir. Porque o tempo que você chama de perda é o tempo que Deus está usando para nos curar por dentro. João 15:2, o Senhor diz: todo ramo que dá fruto Ele poda. Fala comigo, eu estou sendo podado, Jesus. Fala, eu vou frutificar ainda mais. Qual que é o tesouro escondido nas perdas? Liberdade emocional. Talvez aquilo que você segurou como um ferro quente na tua mão, sustentando e estava te ferindo, o Pai arranca. Porque Ele está te dando liberdade. Libertação do apego, da fragilidade. Porque aquilo que você segurava e te feria era Satanás
lutando contra você. E Ele quer te dar uma nova oportunidade para frutificar nessa noite. E eu quero declarar que tudo aquilo que você sustentou, tudo aquilo que você segurou e que você considerou como extrema perda, o Senhor derrame bálsamo sobre o seu coração nessa noite. As perdas foram pessoas que saíram da nossa vida, oportunidades que se acabaram, ciclos que se fecharam. E glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Chamamos de perda, mas Deus está dizendo: tem tesouro aí, tem tesouro aí, e eu vou te revelar. Nem tudo que nós perdemos hoje é algo que nós deveríamos estar segurando, porque era algo que precisava ser liberado há muito tempo. E se não tivesse doído, talvez nós nunca teríamos soltado. E eu quero declarar para você nessa noite, você pode levantar sua mão aí no seu lugar, que Deus está trabalhando no que você não vê, que Deus está amadurecendo você, que Deus está preparando você para sustentar os milagres e as promessas que virão sobre a sua vida. Diga comigo: Deus, me ensina a honrar o que ficou, sem viver preso ao que foi embora, em nome de Jesus. Tem tesouros escondidos nas frustrações, tem tesouros escondidos nas perdas, e tem tesouros escondidos nos relacionamentos. E é essa a promessa: eu quero te dar esses tesouros. Sim, tem tesouros escondidos nos relacionamentos, e eles são os lugares que mais nos ferimos, onde mais nos ferimos. Mas também é o lugar onde nós mais somos transformados. Olha esse ambiente aqui. Quem aqui já foi abençoado por alguém? Levantado por alguém em algum momento? Socorrido por alguém em algum momento? Tem tesouros no meio dos relacionamentos. Por quê? Porque os relacionamentos revelam o que está escondido. Quantas coisas são reveladas dentro de nós, porque nós começamos a conviver. A gente só descobre que é impaciente porque casou e começa a ser muito reativo. Nós conhecemos quem nós somos porque o outro, de alguma forma, vai lá e pisa no nosso calo, e a gente acaba revelando o que está dentro. Relacionamentos são espelhos, eles mostram a gente por dentro. Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Fala glória a Deus. Glória a Deus pela vida do seu marido. Glória a Deus pela vida da sua esposa. Glória a Deus pelo seu chefe. Glória a Deus pelo seu líder. Glória a Deus pelos seus filhos. Glória a Deus por aquele vizinho que põe aquele som alto lá em pleno domingo. Glória a Deus pelos nossos relacionamentos. Amém? Vamos parar de fugir daquela pessoa que talvez está mais nos confrontando. Porque talvez aquela pessoa não seja o nosso problema, mas ela seja um instrumento de Deus para trabalhar na nossa vida, amém? Tem tesouro nos relacionamentos, porque traz para nós ajuste, autoconhecimento, a gente começa a se perceber, a se ver. Tem tesouros nos relacionamentos, porque os relacionamentos nos ferem, mas também nos cura. As maiores dores acontecem na nossa infância, mas os processos de cura extraordinária acontecem no meio de um culto, num abraço de um irmão, numa palavra que você recebe. Não deixe Satanás trabalhar na sua mente, amém? A levantar guerras, batalhas contra pessoas, porque
todas as pessoas que cercam a sua vida, Deus está trabalhando através delas em você. Diga: Senhor, eu recebo o trabalhar do Senhor na minha vida. Eclesiastes 4, 9 e 10. O texto diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: muito obrigada por caminhar comigo. Olha o tanto que os relacionamentos são poderosos na nossa vida. Talvez alguém te feriu e você decide: eu nunca mais vou confiar em ninguém. Deus levanta alguém seguro, de caráter ilibado, e começa a demonstrar no seu dia a dia: você pode voltar a confiar. Você pode confiar de novo. Alguém fere, mas alguém cura. E no ambiente de igreja nós somos curados, amém? O Espírito Santo está em nós para sermos ambientes de cura, de acolhimento, de amor, de graça, instrumento do Espírito Santo para acessar lugares que talvez o irmão não consiga ver e enxergar, e a fé dele nos levanta, amém? Você glorifica o Senhor por essa casa, por essa igreja. Tem cura emocional, tem reconstrução da confiança, tem tesouro no meio dos relacionamentos. Tesouros escondidos. Nós precisamos parar de fugir e aceitar o que o Senhor tem para nós. Tem tesouros no meio dos relacionamentos, porque os relacionamentos são uma escola de perdão em nós. Ninguém aprende sobre perdão só lendo e conhecendo o conceito sobre ele. Nós aprendemos sobre o perdão quando somos feridos e temos que praticá-lo. Lá em Colossenses 3,13, diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Perdão. Diga comigo: perdão não invalida a justiça. O perdão é cura para nós, amém? E é no meio dos relacionamentos. Quantas vezes você teve que perdoar seu marido várias vezes no dia? Sua amiga várias vezes na semana? Até ela sair daquele loop emocional, mental. Quantas vezes o perdão liberta um e traz a família inteira? Porque alguém decidiu abrir o coração e aceitar o amor de Cristo no lugar da ferida, no lugar da dor. Os relacionamentos nos curam através do perdão, porque nós também falhamos. Nós também precisamos do perdão. Quantas vezes ficamos presos na culpa, na auto-rejeição, mas alguém com um olhar tão generoso diz para você: tá tudo bem, você falhou, mas comece a caminhar, vamos, deixando para trás as coisas antigas, vai prosseguindo, tá tudo bem, Jesus está com você, uma nova chance, um novo tempo se estrutura na sua frente, é só se posicionar. Olha que tremendo. Por que Deus esconde tesouros para nós? Para que possamos ser trabalhados, para que possamos ser desenvolvidos antes de receber os milagres, para proteger o valor de tudo que Ele preparou, para que nós possamos conhecê-lo melhor no meio dos processos, amém? Tem tesouros escondidos para você nessa noite? No meio de tanta luta e de tanta dor, tem tesouros aí. E o maior tesouro não é nem o que você vai receber, não é nem os presentes, Dani, mas é o que você se tornou. Durante todo o processo, durante a sua jornada, do trabalhar de Deus em você.
Então hoje, nós vamos nos posicionar e nunca mais vamos dizer: eu perdi demais, eu me frustrei demais, eu me machuquei demais. Mas nós vamos dizer: tem tesouro aí, tem tesouro aqui, e eu vou mergulhar, eu vou acessar, eu vou avante, eu não vou desistir, eu não vou ficar paralisado no meu passado, naquilo que eu perdi, naquilo que me magoou, naquilo que me frustrou e naquela pessoa que me rejeitou. Em nome de Jesus, amém? Porque nada foi em vão. Nada foi em vão. Houve uma fase da minha vida que eu vinha para o culto e tinha uma profeta que orava e ela falava: Deus decidiu passar você na moenda 7 vezes. Eu falava: Jesus, teu sangue tem poder. Eu estou em qual? Pelo menos me fala que eu estou na 6ª, né, Júnior? Que daqui para frente eu já estou vislumbrando o fim. Estou vislumbrando o pódio. Estou vislumbrando o platô. Mas eu nunca sabia. Mas aí passava um tempo, eu voltava, eu estava na moenda 7 vezes. Ai, Jesus, teu sangue tem poder. Mas eu quero dizer para você, eu estava mesmo. E com toda certeza eu quero te dizer, não foi em vão. As frustrações que eu vivi revelaram tesouros. As perdas que eu sofri revelaram a minha identidade. E os relacionamentos que eu conquistei me fizeram forte, me tornaram mais que vencedor em Cristo Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado, fala: as suas dores é para te revelar algo mais profundo que Deus está trabalhando em você.